Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Palavra Viva. Um momento de reflexão na palavra do Senhor. Com o pastor Patrick. Muito bem, esse é o Palavra Viva e nós chegamos então aqui no momento onde vamos estar refletindo na poderosa, maravilhosa Palavra do Senhor, nosso Deus. Nós estamos refletindo na lição de número 5 do nosso manual de batismo, intitulado O Mínimo que Você Precisa Saber para Ser um Verdadeiro Cristão. E hoje nós vamos dar continuidade à lição de número 5, intitulada O Discípulo de Cristo. Hoje nós vamos caminhar um pouco mais, pensando, refletindo, meditando acerca do que vem a ser um discípulo de Cristo. Ontem nós falamos um pouco acerca da natureza do discípulo de Jesus. Nós falamos que é inerente ao discípulo de Jesus, faz parte da sua natureza a obediência. O discípulo de Jesus, ele é uma pessoa obediente à palavra do Senhor. O Senhor, ele nos mostrou lá em João capítulo 8, versículo 31, que os seus verdadeiros discípulos são aqueles que permanecem na sua palavra. Ele também nos mostrou, e nós vimos isso a partir da leitura de Marcos 8:34, Lucas 9, do 57 ao 62, que uma outra marca da natureza, um outro aspecto da natureza do discípulo de Jesus é a aptidão para renunciar tudo aquilo que possa lhe atrapalhar a seguir a Jesus. Logo, o discípulo de Jesus, ele tem na sua natureza disposição para deixar para trás tudo aquilo que não é da vontade do Senhor ou possa lhe atrapalhar a servir a Jesus. E falamos também que é inerente, próprio à natureza do discípulo de Jesus ter uma disposição para sofrer, está disposto a sofrer. Não significa que o discípulo de Cristo seja um masoquista, ele não tem prazer no sofrimento, mas ele está disposto a encarar o sofrimento, por mais difícil que seja, ele não deixará a sua cruz. Nós também usamos aí para fundamentar essa verdade, Marcos capítulo 8, 34, Lucas 9, 57, 58 e João capítulo 15, versículo de número 20. E hoje nós vamos falar um pouco mais acerca do discípulo, o discípulo de Jesus, o discípulo do nosso Salvador. Espero que você já seja um discípulo do Senhor. E hoje nós vamos estar falando um pouco a respeito da missão do discípulo. Veja bem, nós já falamos a respeito da natureza do discípulo, que é obediente, que está disposto a renunciar e também disposto a sofrer por amor a Cristo. Agora nós vamos ver um pouco acerca da missão do discípulo, e para isso nós vamos ler aqui Mateus 28, 19 e 20, que diz assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Louvado seja Deus pela sua maravilhosa palavra. Querido e amado ouvinte, eu entendo a partir dessa leitura que nós fizemos, eu entendo a partir das palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi Ele próprio que proferiu essas palavras,
que primeiramente a missão do discípulo é a de ser um multiplicador. Veja bem, o verdadeiro discípulo, ele faz discípulos, ele gera discípulos por onde ele passa. E essa foi a primeira incumbência dada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos seus discípulos. Em outras palavras, vá e pregue a palavra do Senhor onde você estiver. O versículo 19 que nós lemos, nós percebemos que Jesus não disse assim: olha, se você puder, né? Talvez você não possa, você trabalhe muito, talvez você tenha muitas incumbências, você tenha muitas responsabilidades e não poderá ensinar a palavra de Deus a ninguém. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse, portanto, ide, né? O verbo ir, ele está no imperativo, é uma ordem, mostrando que nós temos uma responsabilidade. E qual é essa responsabilidade como discípulos de Jesus? Essa responsabilidade é a de fazer novos discípulos. Nós precisamos estar aptos a fazer novos discípulos. É por isso que Charles Spurgeon, ele disse que todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Em outras palavras, o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele tem prazer em compartilhar o Evangelho, a semente incorruptível do Evangelho que produz salvação, que produz mudança, transformação e que conduz o mais pobre e miserável pecador, quando se arrepende dos seus pecados, quando se coloca na presença de Deus, ele conduz, o Evangelho conduz esse pecador aos pés de Cristo, proporcionando-lhe a oportunidade de conhecer ao Senhor e assim desfrutar da sua graça, desfrutar da sua paz e, sobretudo, desfrutar da salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele obedece o ide, ele obedece a ordem que o Senhor deu para ir e para fazer discípulos. Nós vivemos em uma sociedade, nós vivemos um momento histórico marcado pela terceirização, onde as pessoas estão acostumadas a terceirizar responsabilidades, passar aquilo que deveria ser propriamente uma incumbência sua para outros. Em algumas situações até é passível de compreensão por uma extrema necessidade. Por exemplo, a mãe que precisa trabalhar fora, uma vez que era então, até um tempo atrás, na verdade continua sendo, né? Eu entendo assim, ser uma responsabilidade da mãe ficar com a criança, mas devido às circunstâncias do século 21, onde o marido somente com o seu salário dificilmente conseguirá manter a sua casa, muitas mulheres precisam trabalhar, mães solteiras, né? Mulheres divorciadas, aí deixam os seus filhos na creche, e quem vai cuidar será um terceiro, será uma outra pessoa que muitas vezes você não conhece, não sabe como que vai ser a educação que será aplicada ao seu filho, à sua filha. Isso é terceirizar, mas isso não acontece só com a mãe que precisa trabalhar, isso acontece com as grandes empresas que, ao invés de montar um grande pátio com muitos equipamentos, muitos maquinários, muitos setores, hoje tem sido comum as grandes empresas terceirizar trabalhos, né? Contratam uma empresa menor para realizar um determinado tipo de trabalho, um determinado tipo de serviço em uma área que essa grande empresa precisa para entregar o produto final ao consumidor. Isso é terceirização. E aí, uma vez que se terceiriza, você paga para alguém fazer, ou tem alguém que faça para você. No caso da mãe que precisa deixar o seu filho, ela também está pagando, né, com os seus impostos. Entende-se que a responsabilidade é daquele terceiro, é daquela pessoa que assumiu a responsabilidade de realizar
o trabalho. Pastor, onde você quer chegar? O que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com ser um multiplicador? Isso tem a ver com o fato que hoje em dia, creio que motivado ou induzido ou influenciado por esse contexto da terceirização, muitos crentes também, eu penso que talvez até mesmo inconscientemente tem agido dessa forma. Ele chega na igreja, ele devolve o seu dízimo, ele devolve a sua oferta, e ele acha que com isso ele está cumprindo as suas responsabilidades cristãs. Ele acha que com isso a responsabilidade de ganhar almas, a responsabilidade de fazer novos discípulos repousa sobre os ombros do pastor, repousa sobre os ombros da liderança da igreja, os presbíteros, os diáconos ou outras lideranças que a igreja possa ter. É da equipe de evangelismo. A equipe de evangelismo é que tem a obrigação de ganhar almas. Ele só vai fazer um evangelismo se alguém na igreja, o pastor ou alguma liderança promove um dia de evangelização. Meu querido, a ordem de Jesus para irmos e multiplicarmos e fazermos discípulo não tem data, não tem uma hora marcada, mas é a todo momento, é onde a oportunidade surgir, é lá na fila do banco, é lá no hospital, mesmo no dia que você ou eu estejamos enfermos, se surgir a oportunidade, e o Senhor sempre é bom e Ele abre as portas para a gente falar do seu amor, nós não podemos deixar de dizer que o Senhor Jesus ama aquela pessoa, que Ele tem um propósito para a vida dela, que Ele pode reverter toda e qualquer situação, né? Se estiver no hospital, que Ele pode curar aquela enfermidade, porém Ele pode fazer muito mais do que isso. Ele pode resolver o maior problema da vida daquela pessoa, que é o problema do pecado que gera a condenação eterna. E aí nós podemos falar do propósito de salvação, o plano de salvação que o Senhor Jesus tem para todos aqueles que se entregam a Ele. Então, o verdadeiro discípulo, ele entende a sua missão, ele entende que é sua responsabilidade ser um multiplicador, pelo que ele não fica esperando da sua liderança. Ele pode até se espelhar na sua liderança, ele pode até ajudar a sua liderança e deve ajudar mesmo a sua liderança nesse trabalho de discipulado, de multiplicação, e ele pode ser ajudado, né? Sobretudo ajudado pela sua liderança no sentido de ser aprimorado, os seus conhecimentos, de receber instrução. Olha, pastor, eu gostaria de levar um estudo para um amigo meu, mas eu não tenho assim o devido preparo para elaborar esse estudo. O senhor teria um estudo por escrito para me dar, para me levar para o meu amigo, para mim estudar com ele? Olha, eu queria comprar uma Bíblia para levar para o meu amigo, o senhor pode me ajudar? Onde que eu compro? Onde eu consigo um material de evangelização? O pastor, o presbítero, a liderança ela deve ajudar esse discípulo a gerar novos discípulos, mas isso não diminui a responsabilidade de cada discípulo individualmente de ser um multiplicador. Primeiramente, então, a missão do discípulo é a de ser um multiplicador. Mas eu entendo, à luz desse texto que nós estamos apreciando ainda, que a missão do discípulo também está relacionada a ensinar a obediência. Olha só, perceba que nós já falamos anteriormente que a natureza do discípulo, ela está intrinsecamente ligada à obediência, né? Nós já vimos esse princípio. Só que mais do que ser obediente, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele vai ensinar outros a viverem também obedientemente ao Senhor, em obediência ao Senhor. Em outras palavras, o discípulo de Jesus não é uma pessoa omissa, não é uma pessoa displicente, não é uma pessoa que se cala diante de algo que está acontecendo de errado, de algo que ele está vendo que está na contramão da vontade do Senhor. Ele não fica olhando aquilo e de forma indiferente. Quantos são os cristãos que se dizem discípulos de Jesus que, pior do que isso, né? Pior do que se calar
acabam até mesmo concordando. Ah, pastor, eu tenho que concordar, porque senão eu perco meu emprego. Eu tenho que concordar, senão o meu parente não vai mais na minha casa, o meu amigo nunca mais vai olhar para mim. Meu querido, nós precisamos ensinar as pessoas a obedecerem os ensinamentos de Jesus. O Senhor não ordenou que os seus discípulos alcançassem multidões, não. O Senhor Jesus não ordenou que nós construíssemos templos grandiosos, não. O Senhor Jesus não ordenou que nós fizéssemos campanhas gigantescas, campanhas de milagres ou qualquer outra coisa dessa natureza, não. Mas o Senhor Jesus nos ordenou que nós ensinássemos aos homens a serem obedientes a Ele. Aí, retornando no texto que nós já lemos aqui a princípio, versículo 20, Jesus, depois de dar a ordem para ir e fazer discípulos de todas as nações, ele definiu o que viria a ser esse fazer discípulos. Diferente de muita gente que acha que fazer discípulos é ter um espaço geográfico, ou quem sabe um templo, um espaço de alvenaria repleto de pessoas. Pastor, olha quantos discípulos, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, olha, maravilha, eu tenho muita vontade também de que o Senhor nos abençoe, que nós possamos alcançar muitos discípulos, mas discípulos de verdade. Quem são esses discípulos? Para você ter um discípulo, vamos recapitular? A primeira característica da natureza do discípulo é ser obediente, mas para que ele seja obediente, eu tenho que ensiná-lo a ser obediente. Eu preciso obedecer ao Senhor e preciso ensiná-lo a obedecer. Agora, a grande questão é que hoje está acontecendo uma inversão de valores. Não se cumpre aquilo que Jesus disse aqui. Vamos ler, né? Já passou bastante tempo, eu não li aqui, né? Mateus 28:20, Jesus disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Veja, Jesus não disse: ide, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, fazendo campanhas, levando as pessoas a receberem milagres, fazendo cruzadas de curas e de milagres, de prosperidade, de libertação. Nada disso. Jesus não deu essa ordem para os discípulos. Aliás, Jesus disse para os seus discípulos que, ao multiplicar os discípulos, eles deveriam ensinar esses novos alunos, esses novos discípulos a guardarem todas, não é parcialmente, todas as coisas que Jesus tinha mandado. E aí isso traz uma grande preocupação para o meu coração, quando eu olho para a realidade da igreja evangélica brasileira, e não só brasileira, a nível mundial, onde muitas igrejas têm adotado práticas bizarras, têm adotado práticas antibíblicas, têm retrocedido drasticamente na sua doutrina, aquilo que se pregou contra na reforma protestante, né? A prática da simonia, por exemplo, que era a prática de vender títulos eclesiásticos, bem como também vender aí supostas partes de objetos que pertenceram aos apóstolos, ou um pedacinho lá da cruz de Jesus, ou do espinho da coroa de Jesus. Esses elementos que as pessoas acreditavam ter poder para abençoar as suas vidas. Hoje os evangélicos, entre aspas, eu não me enquadro nesse grupo, estão aí distribuindo água ungida, sendo que, para começo de conversa, a água nem mistura com óleo, não tem como ungir água, tá? É água ungida, é lencinho ungido, é sabonete ungido, né? É vassoura ungida, é um monte de coisa aí que, segundo eles, a pessoa vai usar objetos que se tornam amuletos, que as pessoas vão usar e vão resolver os problemas, ao invés de ensinarem as pessoas, essas pessoas que se propõem a ouvir de Jesus, ensinar essas pessoas a guardar o que o Senhor nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele ordenou. Perceba, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, disse Jesus. Em outras palavras, ensinem os novos discípulos a guardar aquilo que eu tenho ordenado. Não são coisas facultativas, não são coisas que podem ficar para uma outra hora, ficar para um segundo plano.
é algo de urgência, é algo urgente, é algo necessário, é algo que deve ser praticado imediatamente. Pelo que eu e você, meu querido e amado ouvinte da palavra do Senhor, se nós realmente queremos ser verdadeiros, genuínos discípulos de Jesus, nós já vimos que na natureza do discípulo, primeiramente, ele precisa ser obediente, e com relação à sua missão, ele precisa ser um multiplicador, ele precisa ganhar outras almas, ou pelo menos precisa semear essa palavra. E o que ele vai ensinar para as pessoas? Ensinar que se as pessoas pegarem um lencinho abençoado, elas serão abençoadas. Se as pessoas fizeram a campanha, vão ser abençoadas. Não, nós vamos ensinar as pessoas a serem obedientes a Jesus. Não vamos ensinar as pessoas a ver em Jesus uma oportunidade de melhorar de vida. Não vamos incentivar, não vamos alimentar o interesse que o ser humano tem por si só, por conta da natureza caída e pecaminosa, de tirar vantagens, uns dos outros, e quando olham para Jesus, vem uma possibilidade de tirar alguma vantagem de Jesus, sendo crente, sendo membro de uma igreja evangélica, por assim dizer. Nós não vamos ensinar isso, nós vamos ensinar as pessoas a serem obedientes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos ficando por aqui, se o nosso bom Deus assim permitir. Amanhã nós vamos dar continuidade falando um pouquinho a respeito das prerrogativas do discípulo. Você está pensando que é só cobrança, mas não é não. Não é também só, não é só responsabilidade. Tem também aí as prerrogativas, os privilégios daqueles que são discípulos de Jesus. Mas eu quero orar com você, meu querido, nesse momento, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, eu quero te agradecer, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Deus querido, de meditarmos na Tua palavra, a palavra que orienta, a palavra que nos direciona. E eu te louvo, ó Deus, porque nesse momento o Senhor tem nos orientado como sermos genuínos, verdadeiros discípulos do Senhor, e que nós possamos assim cumprir a missão que o Senhor nos deu, que possamos ser multiplicadores, que possamos alcançar outras vidas com a Tua palavra gloriosa, maravilhosa, que possamos, ó Deus, ensinar a cada novo discípulo a ser obediente ao Senhor. Assim como a cada dia nós vamos nos esforçar, nós vamos buscar fazer a Tua vontade, viver em santidade, viver da melhor forma possível para glorificar o Teu santo e poderoso nome. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você ouviu Palavra Viva com o pastor Patrick.